Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula 2, né? E como eu falei com vocês, nós vamos seguir aqui um roteiro de aulas durante esse ano de 2026 para que você possa acompanhar, né? Pelo menos um pouco do que eu falo no curso Data Science 360. Desde já, deixa um joinha aqui no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é importante, para ele divulgar para mais pessoas, né? Compartilha se você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Bom, na primeira aula, pessoal, nós falamos sobre o método Pico, que é o método, dei vários exemplos. Hoje eu quero mostrar um pouquinho como que funciona o meu aplicativo Data Science 360 e vocês vão ver a metodologia Pico sendo estruturada na prática, utilizando também inteligência artificial. Então vamos lá, galera. Esse é o aplicativo, ok? E você tem acesso a esse aplicativo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ok? Então eu aqui já tenho o meu cadastro, né? Você, no caso, vai cadastrar aqui, ok? E já tenho o meu cadastro. Vou colocar aqui, leonardo@iastate.edu. Coloca a minha senha. Vou entrar aqui. Entrei. Aí eu venho aqui, agentes de IA. Tá? Não, hoje nós vamos falar do meu tutor Pico, tá? Que é o meu primeiro agente. Nas próximas semanas nós vamos falar dos demais. Vamos aqui. Então, o que o meu tutor Pico faz? Você vai digitar aqui o seu objetivo, a sua ideia, e ele vai gerar uma ideia melhor, ou talvez não, talvez a sua ideia já está completa, né? E vai te falar os pós, os contras daquilo que você pretende fazer. Então, vou colocar aqui a minha ideia, tá? Meu experimento. Avaliar variedades de soja sob estresse hídrico e comparar com o plantio padrão, vamos dizer assim, tá? Sem estresse, né? Plantio padrão. Deixa eu só mudar aqui porque o meu... Eu só mudar para português, senão eu não consigo colocar os acentos, né? Pronto. E o ideal é que você escreva o mais certo possível para ajudar a IA, tá? E seus efeitos sobre, né? A produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Então, eu vou colocar isso aqui sendo meu objetivo, tá? Avaliar a variedade de soja sob estresse hídrico e comparar com o plantio padrão e seus efeitos sobre a produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Vou pedir para gerar a avaliação. Ele demora um pouquinho, né? O que esse aplicativo faz? Ele conecta com a IA, né? Existe um prompt por trás disso. Então, toda uma ideia, né, estruturada na minha aula. Tá? Então, não é qualquer... Não é só digitar aqui, né? Se você, por exemplo, pegar o seu objetivo e digitar diretamente no ChatGPT, ele não vai te dar essa resposta aqui, né? Então, existe toda uma ideia por trás, baseado no que eu falei na aula 1, e eu trago aqui dentro do aplicativo, tá? Então, vamos lá. O que o aplicativo traz para você, né? O meu tutor Pico. Avaliação do objetivo científico usando o método Pico. Primeira coisa que vai fazer é a identificação do pico. Então, população, variedade de soja, não especificada quais variedades que vão ser utilizadas. Intervenção, cultivo de variedades de soja sob estresse hídrico. Legal. Comparação, plantio padrão de soja, não especificado qual. Seria o plantio padrão, né? E o desfecho, produtividade, teor de óleo, teor de proteína, que é o que a gente vai avaliar, né? Então, vamos lá. Itens ausentes ou mal definidos. Então, aqui que você vai prestar atenção, ó.
População. As variedades de soja não estão claramente definidas. É importante especificar quais variedades estão sendo avaliadas. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você vai entender se isso é relevante ou não para você. Por exemplo, eu não acho que no objetivo eu já tenho que colocar quais variedades. Então, eu desconsidero essa parte. Eu acho que só colocando variedades está ok. Depois, na hora de escrever os tratamentos, aí sim eu vou colocar as minhas variedades. Tá? Essa é a minha opinião. Então, intervenção. O tipo de estresse hídrico, intensidade, duração não está definido, que pode afetar os resultados. Mais uma vez, eu vou colocar isso lá nos tratamentos. Eu não preciso identificar isso agora. Comparação. O que se considera plantio padrão não está detalhado, ou seja, qual manejo ou variedade é utilizada como padrão. Mesma situação, né? E o desfecho, embora os desfechos estejam no estado, eles poderiam ser mais bem definidos em termos de como serão medidos. Também essa questão da medida, né? A gente não precisa preocupar. Então, o que ele traz aqui para a gente? Avaliação do objetivo. Clareza, nota 6. Completude do pico, nota 5. Né? Viabilidade científica, nota 7. Coerência metodológica, nota 6. Nota final, 6. Então, de 10, ele me deu uma nota 6 para o meu objetivo. Tá legal, né? Primeira ideia, tá beleza. Pontos fortes. O objetivo é relevante e aborda um tema importante no contexto agrícola. Então, isso é bom, né? Um tema relevante. A comparação entre estresse hídrico e plantio padrão pode fornecer insights valiosos sobre a resiliência das variedades de soja. Pontos a melhorar. Isso aqui que é muito importante. Definir claramente as variedades de soja a serem estudadas. Especificar o tipo e a intensidade do estresse hídrico. Clarificar o que se entende por plantio padrão. Detalhar como as variáveis de desfecho serão mensuradas. Ele traz 4 pontos a melhorar, e é por isso que a minha nota é 6, não é 10, né? Algumas eu concordo, algumas não. Eu acho que essa parte do plantio padrão realmente, né, eu posso estar especificando um pouco melhor. Essas outras partes aqui fica mais, né, para na hora de definir o experimento em si. E aí ele me traz aqui, ó, uma reescrita do objetivo. Você pode ou não, né, utilizar. Então vamos lá. Esse estudo tem como objetivo avaliar o efeito do estresse hídrico em variedades específicas de soja, aí ele coloca, especificar quais, em comparação com o manejo padrão, especificar o que é considerado como padrão, analisando a produtividade, o teor de óleo e o teor de proteína nas plantas cultivadas. Tá vendo que ele pega a minha ideia, traz melhorias para a minha ideia, fala quais são os pontos fortes, fala quais são os pontos fracos, traz melhorias e no final você tem um objetivo melhor estruturado. Mais uma vez, você pode considerar ou não alguns pontos, mas você vai ter uma estruturação melhor, né? Então, o objetivo após a melhoria sugerida estará mais claro e definido, que permitirá um avanço mais seguro no projeto. Portanto, está em fase de preparação, mas necessita de mais refinamento antes de ser considerado pronto para avançar. Então, eu não vou falar hoje, né? Mas quando a gente vier aqui para o segundo, o meu arquiteto experimental, ele vai pedir o objetivo do experimento. Então, você tem que estar com isso aqui muito bem definido, ok? De uma forma que, quando você partir para o próximo agente, né? Para o próximo agente de IA, né? Você já tenha isso muito bem definido. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar isso aqui, que é o seu objetivo, vai estudar, pode copiar, colocar no Word e tal, estudar direitinho, isso aqui faz sentido, não faz, e talvez depois até voltar aqui e colocar ele novamente. Vamos fazer isso? Eu vou pegar exatamente o que ele colocou aqui. Olha que interessante, ó. Pegou exatamente o que ele colocou. Variedade de soja. Aí eu vou colocar aqui algumas variedades, tá bom, gente? Só para ele gostar aqui do meu objetivo. NA 4290. Eu nem sei se existe não, tá? 6345. Provavelmente esses números não, porque eu não vou lembrar os números das variedades, não. Sei lá, TMG
32,50. Agroceres, né? AG 35,20. E sei lá, gente, Nidera. Não, Nidera eu já coloquei uma. TMG, GDM. GDM, acho que é a Dom Mário da GDM, né? Dom Mário. Tá, opa. Olha que legal, hein, gente? Dom Mário. Comparação com o manejo padrão. Manejo padrão. Eu vou colocar o manejo padrão dessa forma. Com irrigação. Analisando a produtividade. Aí eu vou colocar aqui, gente, só para ele não encher a paciência. Quilos por hectare. Agora eu vou ter que voltar pro inglês aqui, senão não vou conseguir colocar aqui. Peraí, ó. Quilos por hectare, teor de óleo em porcentagem, teor de proteína em porcentagem. Vou pedir uma nova avaliação agora, hein? Acho que agora ficou legal, né? Esse estudo tem como objetivo avaliar o efeito do estresse hídrico em variedades específicas de soja, ou só variedades de soja, né? Em variedades de soja. Tirar esses específicas daqui. Variedades de soja, coloquei aqui as variedades, em comparação com o manejo padrão com irrigação, analisando a produtividade, teor de óleo em porcentagem, teor de proteína em porcentagem, nas plantas cultivadas. Tá, vamos lá. Vamos gerar a avaliação. Ele vai pensar um pouquinho, né? E trouxe pra gente aqui a nova avaliação dele. Ó, avaliação, estresse hídrico e tal. Vamos ver, ó. Itens ausentes. A população está definida, está clara, pois foram mencionadas variedades de soja. Intervenção. Estresse hídrico é bem definido, mas poderia incluir informações sobre a intensidade ou duração do estresse para melhor clareza. Ainda traz algumas críticas. Comparação. Manejo padrão com irrigação está definido, mas poderia ser especificado se há algum parâmetro específico que caracteriza esse manejo. Desfechos. Os desfechos estão claros e bem definidos, abrangendo diferentes aspectos da produtividade. Vamos lá, então. Nota de 0 a 10. Clareza 7. O objetivo é compreensível, mas poderia ser mais específico em relação a algumas definições. Completude do pico 6. Os elementos do pico estão presentes, mas algumas definições poderiam ser mais detalhadas. Viabilidade científica 8. O objetivo é viável, considerando que o efeito do estresse hídrico é uma área bem estruturada. Coerência metodológica 7. O objetivo é coerente, mas a falta de detalhes em alguns pontos podem comprometer a execução. Ele me deu a nota 7. Então ainda melhorou, né? Mas não chegou a 10, por exemplo, né? A inclusão de várias variedades de soja permite uma análise comparativa abrangente, a avaliação de múltiplos desfechos enriquece a pesquisa. Pontos a melhorar: especificar melhor a intervenção, intensidade e duração de estresse hídrico, detalhar o manejo padrão com irrigação, se possível, considerar incluir um intervalo de tempo para avaliação dos desfechos. Aí ele faz aqui, ele reescreve de novo. Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito do estresse hídrico, definido como a restrição de água por um período específico, nas variedades de soja, em comparação com o manejo padrão de irrigação, definido como nas práticas recomendadas, analisando a produtividade, teor de óleo em porcentagem, teor de proteína em porcentagem nas plantas cultivadas durante o ciclo de cultivo, né? O objetivo, né? Aí é aquela mesma coisa. Então, ele melhorou mais ainda. Aí você pode pensar se faz sentido ou não. Se desse jeito já tá bom, porque ele te dá as dicas e, para mim, o ponto mais importante é aqui, o pontos a melhorar. E aí você verifica se essas dicas realmente faz sentido. Por exemplo, eu acho que não tem necessidade de especificar que é de intervenção, nem as variedades eu acho que precisava. Aqui eu quis colocar para mostrar para vocês como vocês podem trabalhar. Mas o importante é a ideia, o contexto já está bem montado. Depois, na hora que a gente vier aqui para o arquiteto experimental,
Aí sim, a gente vai falar de área experimental, homogeneidade, fatores experimentais, possível interação. Aí nós vamos começar a, né, pegar esse objetivo e transformar ele dentro do projeto. Então, assim, isso aqui o agente faz, né? Então fica bem legal aqui, bem bacana de ver. Ok? Então, pessoal, o link do agente vai estar na descrição, tá? Se você quiser saber mais, entender mais, né? Toda a parte teórica, toda a parte prática, também tem um link na descrição para o meu curso Data Science 360, tá? Mas como eu disse, um resumo, né, do que eu falo dentro do curso, vocês vão ter acesso aqui no YouTube, claro que resumido, né? Mas se você acha que o curso é interessante, é uma grande oportunidade para você aprender de uma forma bem aprofundada sobre toda a parte de análise de dados. No mais, de novo, deixa o joinha aqui no vídeo para você mostrar para o YouTube e para mim, né, que esse conteúdo é importante. Compartilha com os seus colegas, tá bom? E se você não é inscrito no canal, por favor, né, se inscreve no canal e nos vemos na aula da semana que vem. Até lá, um abraço.